Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui abrindo mais um Papo entre Irmãos e o tema de hoje é a questão da violência doméstica, como prevenir e evitar. E como base, nós vamos usar o texto de Efésios 5, de 25 a 29. Diz o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a igreja. Bom, eu conversei com o Oni quando eu li esse tema, que essa semana um homem matou a esposa e guardou o corpo dentro da geladeira da própria casa. Ele tinha 2 filhos com essa mulher. E aí o Oni acabou de me falar que a estatística hoje no Brasil, né, Oni, são de 2 feminicídios diários. 3, pelo menos. É uma coisa assim, é inconcebível essa questão da violência doméstica praticada pelo homem ou pela mulher, seja lá por quem for. É inconcebível. A gente ouvir histórias de mulheres que apanham do marido. Loucura. Cara, eu não consigo entender o que leva um homem a tomar uma atitude dessa e ser um agressor. E muitas vezes não é só a questão da violência doméstica, atinge os filhos também. Existem pais ou mães até que são violentos no trato com o filho, bate, espanca, machuca. É uma coisa assim, Marcelo, eu acredito até que existe um cunho espiritual maligno nisso, que é inconcebível. É inconcebível que o ser humano, que um homem, se casou com uma mulher, tiveram filhos, viveram certamente momentos felizes, e aí a coisa desandou por um motivo qualquer e a solução é bater, é machucar, né, é agredir, é ferir. E muitas vezes a questão da violência doméstica, nós vamos falar mais na frente um pouco, não se prende à questão física só. Existe a violência doméstica emocional, onde o homem subjuga emocionalmente a mulher, ou vice-versa, né? Mas é muito mais natural que o homem faça isso. Então é uma situação que a gente vê que está acontecendo cada vez com mais frequência, né? A gente que vive no meio cristão, no nosso meio é menos, mas existe também, mas é bem menos do que fora do meio cristão. Então a gente fica se perguntando o seguinte: qual é a solução para essa questão? Eu acho que o governo já tem até, de um modo geral, todos os governantes têm se preocupado com isso. Hoje tem a delegacia da mulher, as leis que protegem mais a mulher, mas a lei, se ela não for aplicada e não for cumprida, de nada adianta. A mulher, às vezes, entra com a medida protetiva, mas ela não tem segurança nenhuma, o cara continua rondando e toda semana a gente ouve casos como esse. Às vezes até o marido entra, mata a mulher, o pai da mulher, a mãe, quem tiver dentro de casa, mata filhos. Eu creio que nós vivemos hoje uma doença emocional total nessa área da questão da violência doméstica. E o que me chamou mais atenção é que se você chegou à conclusão de que a estatística são 3 feminicídios, quantas agressões existem no Brasil? Porque o Oni está falando de 3 mortes, mas tem até para chegar à morte, quantas guerras já aconteceram entre esse casal que o marido... Quantas agressões, né? Porque matou, acabou, mas até chegar a matar, agrediu muitas vezes, né? Se hoje morreram 3, quantas agressões domésticas aconteceram hoje dentro dos lares brasileiros, né? Cara, isso é muito triste, porque se você chegar a ponto de brigar verbalmente com outro ser humano, seja o seu vizinho, você já tem que rever a tua comunhão com Deus. Se você chegar a ponto de bater no seu vizinho, você já tem que acender uma luz vermelha. É verdade. Agora, quando isso acontece entre você e a sua esposa, cara, é realmente, né?
é uma senhora luz vermelha que você tem que acender. E a permissividade, muitas das vezes, das famílias em aceitarem esse ritmo, porque, não, a primeira vez, não, nunca mais faça isso. Senão, amanhã você não me vê mais aqui, a gente vai no cartório, a gente vai no juiz, a gente vai separar, né? Eu nunca vi, embora meu pai tivesse problema de relacionamento com a minha mãe, eu nunca vi meu pai encostar um dedo na minha mãe. Nunca né? vimos. Nunca vimos. Nunca. Minha mãe Nem nunca temos notícia falou disso. isso. Né? Agora, deve ser triste demais. Imagina o filho ver o pai agredir a própria mãe. Né? E a gente está vendo que isso está crescendo, não está diminuindo. Isso é que é interessante, né, Oni? Está crescendo. As coisas ruins da sociedade, do ser humano, só têm aumentado, né? Eu acho que, espiritualmente falando, parece que o diabo está desesperado, está no fim da linha dele, Jesus está voltando e aonde você mexe é uma coisa horrorosa de se ver, né? Recentemente, a gente tomou conhecimento lá daquele rapper americano, Diddy, né? Que festas, orgias com criança, violência, morte, e tem um monte de ator famoso envolvido nessa história, atriz, cantores. Ele está preso, vocês devem saber disso, nos Estados Unidos, né? E está botando a boca no trombone. Então, a gente vive uma sociedade podre, doente. Essa que é a realidade. E as famílias que estão inseridas nessa sociedade estão sofrendo as consequências desse ser humano distorcido no qual o homem se transformou. Né? Triste demais. E você vai ver o seguinte, tem uma parcela grande da população se alimentando desse tipo de noticiário, né? Tem gente que gosta, como se estivesse se deliciando em ver. Eu não gosto de ver nem notícias sobre a vida de uma outra pessoa, seja lá qual for a natureza, que dirá um problema como esse, né? A pessoa se aprofundando. Teve aí um caso aí daquele camarada que fez como é que é? O Piratas do Caribe. Né? Ele separou da esposa e o tribunal se transformou praticamente num show de Hollywood, né? Cada evento que tinha dentro do tribunal tinha todas as emissoras filmando, porque houve um consumo daquela desavença familiar mundial. Que loucura! Como é que você para assistir um juiz julgando um problema de um casal no tribunal? Eu não vou perder um segundo do meu tempo para ver, nem tomar conhecimento a respeito disso. Então, se a população está buscando esse tipo de informação, de se nutrindo com esse tipo de... É porque está começando a ver isso como normal. Isso é triste demais. E hoje a mídia divulga isso demais, né? A questão da violência doméstica, do assalto, da agressão. E eu acho que isso aí, de uma certa forma, vai criando um sentimento de normalidade que é indesejável. Isso é assim mesmo. Hoje em dia isso é normal. Hoje em dia o homem bater na mulher é normal. Não é normal, nunca foi normal e nunca será normal. Isso é diabólico. E nós, como cristãos, como homens de coragem, nós temos que ter a coragem de botar a boca no trombone, como se diz aí, e dizer o seguinte: ai daquele que toca na mulher, que machuca, que agride, ele vai pagar um preço caro por isso. Que agride um filho, que machuca, que maltrata. E aí, se a gente for se aprofundar mais, a gente vai entrar na questão da violência sexual contra a criança, a própria mulher. Então, as famílias hoje estão vivendo dias difíceis, meus irmãos. Estão vivendo dias difíceis. E nós, como homens de coragem, temos o dever, temos a obrigação de nos posicionarmos e declarar com todas as nossas forças: nós somos contra isso, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí, quando se fala mulher, a família, a mulher e os filhos, né? Como Marcelo disse muito bem há uns dias atrás, é tão bom quando o homem faz tudo certo, né? E a família vai bem, uma família equilibrada, onde a esposa, o marido, os filhos são abençoados. Olha, eu tenho convivido com famílias que são exemplo, que eu olho assim e falo: puxa vida, que coisa boa de se ver. Por exemplo, agora mesmo eu estive com meu filho, que mora nos Estados Unidos, e
passamos 15 dias lá, todos os dias eles fazem o culto doméstico. É sagrado isso, com exceção do domingo, porque já vão à igreja e tal. E eu participei de todos eles quando a gente esteve lá. Minhas netas leem a Bíblia, e você pega a Bíblia da minha neta de 9 anos, eu fico impressionado. Acho que ela já leu a Bíblia toda umas 2 vezes. A de 14 anos, então, nem se fala. Ela é bem anotada. Então eu vejo uma família assim, normal. Eu estou falando isso porque isso era para ser assim, não é nada demais o que eles fazem lá, né? É o normal. Mas a gente tem isso. Queridos irmãos, sinceramente, como é que é na sua casa? Tem culto doméstico? Lê a Bíblia com seus filhos? Você procura implantar, porque eu posso dizer o seguinte, irmãos, se você der o exemplo, for um pai amoroso, um marido amoroso, não tem espaço para violência. Não tem motivo. Não tem motivo, não tem espaço para violência. Eu, graças a Deus, na minha família, nunca houve uma mínima expressão que fosse de qualquer tipo de violência, inclusive verbal. Então eu acho que o respeito, o princípio, a gente tem que obedecer. E considerando que estamos falando de família aqui, ser exemplo, né, Marcelo? E como a gente sempre fala, né? A importância de você se perdoar e saber que amanhã você pode acordar e fazer tudo novo, né? Consertar qualquer área da sua vida, principalmente essa. E também ensinar e conversar com alguém que você note que está tendo esse problema da sua família, na sua vizinhança, né? Eu não tenho problema nenhum chamar um ser humano para conversar, mesmo não conhecendo. Eu sou apaixonado por gente. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. Então, se eu souber que eu tenho um amigo, que eu tenho um vizinho que está vivendo esse drama, eu não vejo problema em chamar para... E, olha, eu vou entrar na sua vida aqui, você me perdoa. Mas eu não estou fazendo isso por mal, não. Estou fazendo isso por amor a você. O que você acha de rever esse ponto, de rever essa forma, essa conduta, como você tem tratado sua esposa, seus filhos, morar a respeito disso? Eu acho que você tem... de repente é exatamente isso que essa pessoa está precisando. Chamar atenção, né? Esse aconchego, essa oração. Isso pode também ser uma porta de entrada para ele conhecer a Cristo, né? É isso aí. De uma certa forma ser transformado. Uma vez me falaram o seguinte: ninguém muda ninguém. Eu não acredito nisso, senão você tem que rasgar a Bíblia. A Bíblia é o maior instrumento de transformação do universo. E o Evangelho nos mostra que qualquer um pode ser modificado em qualquer área da sua vida, por intermédio do Evangelho. Eu acho que tem que pregar, tem que ensinar, tem que intervir. A sociedade é para isso, né? Nós fazemos parte dela. Verdade. E a gente não pode perder as oportunidades, né, de ser sal e luz. Muitas vezes a oportunidade está passando e você, por omissão, não quer... Dentro da própria família, não na nossa casa nuclear, mas às vezes é um cunhado, uma cunhada, um sobrinho, alguém que você sabe que está passando por isso, por um namoro abusivo, conturbado. Quantas meninas aí sofrem na mão de homens abusivos, exageradamente ciumentos, e transforma a vida daquela família num verdadeiro inferno, chegando às vezes até às raias da violência doméstica e depois até do assassinato. Então é inconcebível. Eu acredito que a gente precisa ter essa posição firme, dizendo o seguinte: não à violência doméstica, física, verbal ou emocional. O homem não pode fazer isso. E o homem de coragem, muito menos, né, Marcelo? Impossível, inconcebível. É isso aí, gente. Não é fácil a gente abordar temas que muitas vezes vão mexer com determinadas estruturas, mas é necessário, e a gente conta com a oração de todos vocês, com o empenho de todos vocês, para que essas verdades que precisam ser ditas sejam ditas e apreendidas. Querido homem de coragem, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, e vamos fazendo cada vez melhor crescer o nosso canal do Homens de Coragem no YouTube. Temos também o nosso site, né? Não pode esquecer de mencionar,
www.homensdecoragem.org.br. Queria aproveitar aqui e fazer uma propaganda, né, do nosso 3º Congresso Nacional dos Homens de Coragem. Vai ser em Brasília, né, no ano que vem, naquela semana ali do Corpus Christi, e você tem todas as informações lá no nosso site. Você pode entrar e olhar, um lugar belíssimo, é um hotel lá de altíssimo nível, à beira do Lago Paranoá. Então faça um esforço adicional de estar presente no 3º Congresso do Homens de Coragem, lá em Brasília, ano que vem. Valeu, gente. Obrigado. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.